A paz do Senhor, vamos continuar aqui nossa leitura bíblica comentada. E hoje estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor a todos vocês. Vamos para a nossa leitura bíblica, né? Estamos fazendo a leitura do livro de Marcos e no final fazendo um pequeno comentário de cada capítulo. E hoje vamos ler o capítulo 7, a tradição dos anciãos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, com os lábios, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ou pai, maldizer ou pai ou a tua mãe, deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cananeia, levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-o aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Ela, porém, respondeu e disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então disse ele: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhes um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Glória a Deus. Então, vamos aqui fazer um pequeno comentário deste capítulo. Começa assim: Ora se reuniram. Neste ponto da narrativa, tanto Mateus como Marcos passam por alto o incidente significativo na sinagoga de Cafarnaum, quando no final do discurso sobre o pão da vida, a opinião popular na Galileia se voltou contra Jesus. Contrariamente ao costume, Jesus permaneceu na Galileia durante a época da Páscoa, sem dúvida atendendo às necessidades das pessoas. Isso é por lavar. Vamos ver o que temos aqui para este comentário. Por lavar. Como escrevia para não-judeus, que poderiam não compreender a natureza da provocação que os espiões apresentavam, Marcos descreveu o que ele queria dizer com impuras, né? Mateus, provavelmente, escrevendo principalmente para judeus, não faz tal declaração explicativa. A purificação aqui era estritamente ritual, não sanitária. Este rito consistia em inverter uma pequena quantidade de água sobre a palma de uma mão, depois na outra, com a mão em tal posição que a água passasse da palma da mão para o punho, mas não mais além, cuidando-se o tempo todo para que a água corresse de volta para a palma da mão e depois alternadamente esfregando as duas mãos. A quantidade mínima de água prescrita era a que caberia em uma casca e meia de ovo. No entanto, onde não houvesse água disponível, uma ablução a seco era permitida, na qual uma pessoa poderia simplesmente simular ou fazer de conta, o lavar das mãos de forma prescrita. Impuras. Não se refere à falta de higiene, mas à pureza formal, cerimonial. Tradição dos anciãos. Refere-se à interpretação oral e expositiva da lei de Moisés, mais tarde codificada na Mishnah. O Talmud é um comentário sobre a Mishnah que executava um cerco em volta da lei para evitar qualquer transgressão. O Talmud é um livro dos judeus que eles têm junto, para poder eles descreverem as suas leis, os seus costumes. Eles têm o Antigo Testamento, que é a Torá, e também o Talmud. Com o tempo, essa tradição oral, originalmente destinada a proteger a lei escrita do Antigo Testamento, chegou a ser considerada mais sagrada do que a própria lei.
por uma obediência mecânica às exigências da tradição oral, a pessoa automaticamente estaria guardando a lei escrita, incluindo os 10 mandamentos. Corban, uma palavra hebraica e aramaica que Marcos traduz para os leitores gentios e que significa alguma coisa dedicada a um propósito religioso, por um simples voto para preservar suas posses como dádiva para Deus. Uma pessoa poderia fugir à responsabilidade de sustentar seus pais. Os mestres da lei sustentavam que o juramento do Corban era irrevogável, mesmo quando fosse feito de modo precipitado. Essa prática era uma das muitas tradições que obedeciam à letra da lei, enquanto desrespeitavam seu espírito. Bíblia de Estudo NVI Vida, que é onde está, né? Este voto também era tomado para evitar a obediência ao mandamento de cuidar do pobre e daqueles que passavam por tempos difíceis. Invalidando, Jesus não respondeu diretamente à pergunta dos judeus que aparece no versículo 5. Indiretamente, ele lhes dá uma resposta válida para todas as gerações vindouras. Devemos ser como os bereanos. Jesus ataca aqui a crença de que se os piedosos judeus observassem tais regras de pureza, eles estariam automaticamente limpos moralmente. Nada há fora do homem. Isso está no versículo 15. Deve-se ressaltar que o problema em discussão entre Jesus e os fariseus nada tinha que ver com o tipo de alimento a ser consumido, mas apenas com o modo com que era ingerido, se com ou sem o ritual de purificação das mãos. Lugar escuso, já que já é o versículo 19. Do grego, afedron, uma latrina ou uma privada. O termo não se refere, como frequentemente se supõe, a uma parte do corpo humano. Puros todos os alimentos. Jesus teria declarado puros todos os alimentos em relação ao tema discutido, que tinha que ver com um ritual de purificação. Deve-se notar que a palavra grega bromata, traduzida como alimento, significa simplesmente o que é comido. Não trata da impureza biológica, mas da impureza cerimonial, a qual supostamente as pessoas se expunham a partir da omissão da lavagem ritual, do começo ao fim. Cristo lida com a difícil questão do contraste entre o mandamento de Deus e a tradição dos homens. Prostituição. Já o versículo 21, do grego porneiai, um termo que inclui todas as formas de relações sexuais ilícitas. Grega, em cultura e língua, não em nacionalidade. Suspirou, do grego stenazo, suspirar ou gemer. Isto não foi parte da comunicação com o homem afligido, mas uma expressão da reação do próprio Jesus como ser humano ao sofrimento e fraqueza das pessoas. Na surdez do homem, ele viu uma imagem enternecedora dos corações humanos, a mensagem que ele transmitia. Efatá, palavra aramaica que Marcos traduz para seus leitores gentios. Tudo ele tem feito esplendidamente bem, que já é o versículo 37. Este foi o veredito dos pagãos que aprenderam algo sobre Jesus por intermédio dos 2 ex-endemoniados de Gadara, como as pessoas comuns da Galileia, os pagãos o ouviam com prazer. Glória a Deus, né? E para resumir, a gente entende aqui que nesse capítulo Deus valoriza muito mais a obediência do que as tradições, né? O estar bem com Deus é mais importante do que
realizar costumes e estar distante de Deus. Isso daí não tem muita validade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. A Gisele vai orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo esse dia bom, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Abençoa cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas, Senhor. Abençoa os missionários, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.